Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aqui o máximo da consciência dentro da maximologia. É a conduta evolutiva pessoal no mais alto grau possível em determinada área de manifestação pensênica. Agora, a RECIM, o ranking assistencial, a tridotalidade consciencial, a Max Proex, o triatletismo conscienciológico, o pentátulo evolutivo, o pentátulo parapsíquico, o pentátulo duplista, o bom negócio evolutivo do complexo, a obra-prima pessoal catalisadora, o livro dos recordes pessoais, o manual pessoal das prioridades, o objetivo máximo da vida humana alcançado. Quando alcançado? Nós temos uma série de logias e tem aí 27 conquistas pessoais ou categorias de máximos da consciência lúcida. Agora, esses máximos estão dentro dos processos nossos da argumentologia. A identificação do conjunto dos máximos da consciência é o melhor método de aferição imediata do perfil evolutivo conscienciométrico de alguém, seja homem ou mulher. Quantos máximos da consciência você já conseguiu alcançar até o momento? Você prossegue motivado para as próximas conquistas evolutivas? Então, por aqui nós vamos ver que nós estamos fazendo o que a gente pode para chegar nessa questão dos máximos, que é o processo da conquista, é o problema da pessoa fazer o overcome, ela fazer a autossuperação, ela ultrapassar os seus números, o seu pique, os seus patamares. Agora, eu estou até fazendo agora uma abordagem sobre o ser e o estar, que a maioria de nós todos, nós não somos aquilo que nós estamos. De modo que eu estou relacionando isso a fazer um verbete. De modo que a gente tem que, pelo menos, atingir os máximos para a gente chegar perto do que a gente é. Porque senão a gente só fica no estar. Eu estou. Então, veja, você é, mas a maioria aí você está. O é uma coisa séria. O estar é baixinho. Então, é necessário a gente ultrapassar essas condições de estar para alcançar o ser. Você, Rosa, que esse verbete tem 30 logias e tem 4 máximos. Eu espero que você trabalhe na holotecologia e também tem outras coisinhas aí, se quiser ver. É igual a sinônimo, Antônio, mas esses são mais difíceis hoje. Vai dar mais trabalho. Agora, quando alguém levantar aí, eu quero entregar isso aqui para você. Eu não estou saindo daqui porque eu estou numa armadura aqui em cima. Isso aqui, ó, são 9 que saíram agora. Agora esse aqui, quando você puder, você examina para mim na lexiomática. É o processo do ser e estar. Tá certo? Que é a condição. Professor Valdo, aqui na página 13, na caracterologia, eu queria que o senhor aprofundasse mais o item 10. Esplênico-chacralidade pessoal, desembaraçada, diz assim. 10. Esplênico-chacralidade pessoal, desembaraçada, diz assim. O esplênico chakra é o que faz a distribuição das energias. Então, ele categoriza, vamos dizer, os fluxos das energias do chakra por todo lado, os demais chakras. Agora, se a pessoa tem isso dinamizado, que é isso que eu estou chamando aqui de desembaraçado, ela então vai ter uma desassimilação simpática mais rápida e mais permanente. Ela vai alcançar a desassimilação, a desassim, mais rapidamente.
em menos tempo, mais cedo. Entende? Porque eu estou falando automático. Ela não vai precisar de pensar muito nisso, porque as energias dela são dinâmicas. Elas não são vagarosas. Então, isso é uma conquista. Eu, às vezes, falo nisso, mas aqui, por exemplo, eu não podia deixar de colocar, que é esplênico, chacralidade pessoal. Você entendeu o nível disso? Entendi. Então, é um processo aí da energossomática no mais alto grau. Até um certo ponto é a sinalética energética na parte teática, né? Em relação assim, à obtenção dessa máximo, além do estado vibracional, higiene não, essencial, qualquer coisa que a mais? pessoa vai fazer, ela mexe com a energia. Então o esplênico chakra está ativo o tempo todo. Chega num ponto que aquilo transcende tudo. Porque os outros chakras já ajudam. Eles potencializam o esplênico. Principalmente o corono chakra. Agora, por exemplo, a pessoa que vive ou tem a profissão num ambiente que é adverso, né, que tem as energias são negativas, gravitantes, né, o holopensene às vezes é ruim, e ela vive constantemente com aquilo, né? Além disso tudo, tem... O problema é saber viver ali fazendo a desassimilação sem precisar de ficar encapsulado. Como que faz isso, além do EV? É isso, agilizando, dinamizando o processo, a dinâmica do esplênico chakra. Movimentando as energias. Isso só se faz a partir do EV. Não tem saída. EV, não tem saída. É por aí. É certo? A caracterologia, número 15. Inventividade pessoal, a euristicologia, a verponologia. Quer dizer, isso aí é uma condição da pessoa fora de série. Ainda mais hoje, com todos os processos de comunicação e essa, vamos dizer, parafernália de informações que nós temos o tempo todo, uma pessoa criar ideia nova é mais difícil. É mais fácil porque tem mais, vamos dizer, argumentos, fatos, observações, mas é muito mais difícil porque no meio de tanta criatividade aparecer alguma coisa nova é mais difícil. Mas aí tem mais a ver no nosso caso com a verponologia, né? Que tá aqui. É a verponologia por causa da ideia nova, a heurística, a invenção, a descoberta, a coisa nova, a inventividade. Também a 25, a paraprocedência. 25 é a paraprocedência pessoal, evoluída. Quer dizer, se uma pessoa tem isso, ela já conquistou alguma coisa já no passado dela. Agora, a tendência nossa aqui, ó, todo mundo que fez curso intermissivo vai melhorar a paraprocedência, é aquilo que eu falei. Mas isso é para o futuro próximo, é pós-dessomático. Agora, aquele que já vem com a paraprocedência um pouquinho melhor, antes do curso intermissivo, isso já é uma conquista. Agora, essa paraprocedência você quis dizer como facilitador para o máximo, já ela em si? Não, já é íncito. Já é íncito. Já está lá dentro, né? É da própria pessoa. Está inserido nela. Então aquilo já predispõe uma série de conquistas. Tá certo? Porque para a pessoa ter uma paraprocedência evoluída, adiantada, ela já deve ter feito alguns feitos. Ela fez alguns feitos. Ela alcançou alguma façanha evolutiva consigo mesma. Ela já andou superando alguma coisinha dentro dela. Mas eu entendi, por exemplo, que esses feitos que são máximas, eles vão influenciar para conquistar uma paraprocedência melhor. Não, é como se fosse o Mega Trafor. O Mega Trafor, ele pode acabar com uma porção de mini trafares. Mas as duas coisas, a paraprocedência... Uma coisa puxa a outra e potencializa, né? São potencializações recíprocas. Agora, no nosso caso, em questão de máximo, que a gente pode conquistar, qual o fator assim, mais importante? O máximo mais sério, eu acho que é o complexo, não acha não? De cara, agora é o complexo. Agora, de uma maneira mais definitiva, é a dispersidade. Mas estou dizendo, para conquistar o máximo... Aí tem que usar as nossas técnicas todas, tudo isso que a gente fala.
É bom a pessoa examinar todos os verbetes que a gente já deu. Já são 871 aqui. Mas não existe algum fator assim preponderante? Fator que eu acho que é o discernimento. E logo em seguida tem uma coisa muito séria também. O problema da pessoa se esforçar, o autoesforço. O autodiscernimento é mais um processo teórico, né? Mas agora o autoesforço já é uma parte vivenciada. Você junta esses dois, você tem tudo. Mas, por exemplo, Eu considero todos vocês serenões a caminho. Isso é que é o bom. Eu sempre falava lá no estudo, para mim todos vocês são gênios. O problema é que vocês não querem assumir sua condição de genialidade, que é a da responsabilidade. Vai exigir muito, não pode estar errando muito mais, nem nada. Tem que diminuir os erros. Como é que fica isso? Já pensou, Arlindo? Deste momento em diante, você não pode errar mais. Se você errar, a gente tem que tomar uma atitude. Então, é por aí que entra a serenologia. E eu acho que vocês todos estão nessa. A vontade de não errar. Eu sou espectador dessa condição. Agora, por exemplo, aí deve ter N variáveis que influenciam para se atingir o máximo. Mas, por exemplo, parapsiquismo sadio também, uma delas deve ser importante. Um monte de coisa. O parapsiquismo é mais uma, né? Que mais isso aí ele agiliza mais, ele potencializa tudo. Não há dúvida. Mas vamos dizer, como você disse, o objetivo maior é o complexo, sei lá. Agora, a coisa mais séria é a assistenciologia, né? Mas o complexo... É isso aplicado à assistenciologia. O complexo já é máximo em si também. Já ajuda muito. Um monte de coisa ajuda. Eu estou esperando tudo isso de você. Está esperando de mim. Né? Estou esperando tudo isso. Aquilo que você não tem, você vai ter que ter. E eu espero que isso aconteça nessa vida, viu, Helena? Professor Walter. Afinal de contas, você não é do trio parada dura? O povo é firme, parada dura. Na página então, 12, sim. Estrangeirismologia, o ranking assistencial do ofiexista. Como é que é isso? O ofiexista, ele tem uma oficina extrafísica. Essa oficina extrafísica é como se fosse um ponto entre as dimensões. O objetivo básico é a interassistencialidade. Agora, existe aquela oficina que começou recentemente. Existe outras que é de veterano. Existe uma que já teve até mais de um amparador, porque teve que mudar de amparador, que o nível da OFIEX mudou. Então, isso aí tem um ranking. Que número que é dentro de uma escala, o seu, de 1 a 10, a sua OFIEX é quanto? Uma boa parte do povo ainda está na 0. Tá certo? Mas agora, já tem vislumbres, já caminhar, né? Agora, dentro do que você já viu, o que é uma OFIEX super avançada, assim, que você já conheceu? A OFIEX super avançada é a hora que ela começa a exigir da pessoa ficar mais para lá do que para cá. Então ela vai caminhando para a semiconsciência. Ela sai da dispersidade já. E é por aí. Tudo é extrapolacionismo, né? Quando a pessoa começa a ficar no fim de um patamar para passar para o outro. Agora, a semiconsciex é uma consinha, assim, que a gente olhando é normal, assim? Faz bem normal. Bem normal. Pensa bem, o nosso normal deve ser o serenão. O normal nosso deve ser o serenão, vocês não acham, não? É aquele que dominou a Terra. Isso não tem muito humorismo, não. É uma seriedade violenta. Mas Agora quem ri sou eu. Vocês agora ficaram sérios, eu vou rir.
De vez em quando a gente troca as posições aqui. Mas, professor Valdo, é assim, a pessoa está ali na vigília fazendo tudo e ao mesmo tempo está de olho no OFIEX. Não, não é só isso. Ela começa a diminuir todos os deveres e obrigações da vigília física ordinária. E alguma coisa leva ela para o processo extrafísico. Então ela começa a caminhar mesmo com o processo da semiconsciencialidade. Agora, por exemplo, isso pode começar a ocorrer através de extrapolacionismo de períodos. Eu tive período da minha vida assim. Mas, por exemplo, agora, como é que é? Eu fazendo um verbete todo dia e tendo essa aula de longo curso, 2 horas todo dia, é impossível isso. Então você veja, há uma porção de fatores. Agora, se eu estou preso a isso, é porque eu não mereço aquilo. Entendeu como é que é? Agora, eu estou muito bem aqui. Eu prefiro ficar com vocês. Aqui eu sou assistido, lá eu vou assistir. Mas isso pode ser aquela... Eu aqui não recebo assistência de uma porção de assistentes. Lá não, eu vou ter que doar a assistência para uma série de assistidos. Então, egoisticamente, aqui é melhor atualmente para mim. Mas essa pode ser aquela técnica do serenão também, que não vai embora. Não, essa aí não é. Nem de sereninho, ainda não dá ainda. É. Na fatologia, na terceira linha, tem a obra-prima pessoal catalisadora. Que tipos de catálises a obra... primeira página, página 12, fatologia... O que você quer? Terceira linha, a obra-prima pessoal a obra-prima pessoal catalisadora. Eu queria saber quais os tipos de catálise que a obra-prima... Existem 2 tipos básicos. A catálise da pessoa e a catálise do holopensene, que envolve todo mundo. Então, por exemplo, você vai ter uma catálise da sua pessoa que vai mexer com você ainda nesta vida. E aquele trabalho que foi feito, essa obra-prima, essa mega GESCOM, ela vai começar a soltar filhote, dividendos, você está entendendo? Que vai melhorar o ambiente de algum modo. Por isso que eu falo o negócio da mega GESCOM como obra escrita, né? Como é que é sério. Então, esse efeito, ele é multiplicador, porque pega em todo mundo e também acelera a evolução de todo mundo. É isso aí. Agora eu queria que você analisasse a frase... Vou falar um negócio aqui. Você... Mas então... Queria que você analisasse a frase enfática com exemplificação. Pelo que você está dizendo aqui, tem lógica, dá para saber a escala evolutiva de... A identificação do conjunto dos máximos da consciência é o melhor método de aferição imediata do perfil evolutivo conscienciométrico de alguém, seja homem ou mulher. Se você chegar a localizar, identificar alguns máximos, você vai ter como se fosse uma classificação das folhas de avaliação do conscienciograma. Mas você chega a identificar... Então, por exemplo, você pega, eu já consegui isso, vai ver no conscienciograma onde é que isso está. Você consegue identificar na escala evolutiva, por exemplo, se é desperto, se é evoluciólogo... Também. Se o negócio é grandão, é amplo, ele dá para classificar uma opção de coisa, né? Por exemplo, aquelas partes do conscienciograma que tem aqueles máximos, né? Seria entre o 11 nota e o 20, 5, né? Entre o número 11 e o número 20. Ou, se você quiser, entre o 16 e o 20. Mas o máximo aí seria o que tem o 20, máximo lá. Para nós, ele começa lá pelo 11. Do 11 em diante. Mas ali,
chegar a uma exemplificação, teria que pegar muitas máximas para chegar a uma conclusão. Aí depende da qualidade, né, Warden? Depende. Suas qualidades são altas. Não é isso? Então, observa, tem uns que as qualidades são menores. Porque lá tem quantos itens? Lá, se pegando alguns itens, dá para chegar... Não, aí você que vai ver pela qualificação do item. Aí itens são mais sérios do que outros, né? Você tem que ver a extensão, a profundidade, o cosmorama, a cosvisão daquilo. Aquilo atende o quê? Atinge qual panorâmica? Depende do que é na vida da pessoa, né? Tem que examinar. Agora você, por exemplo, você analisando alguma coisa da consciência em termos de massa, que seja pouca coisa, você já pode chegar, estou dizendo você, o professor Valdes, chegar à conclusão na escala evolutiva que ele é. Você já sabe alguma coisa assim, por causa do extrapolacionismo. Hoje eu já dei uma opção de chaves aí, se a pessoa for examinar, ela vai ver tudo. E outra coisa, estudo é mais matemática do que a matemática da Rosa. É muito exigente, é muito pontual, é muito exato. Esses nomes todos da matemática a gente tem que pôr nisso. Então, isso aí permite a pessoa fazer um escalonamento de si mesma, com todos os seus recursos e os implementos que ela precisa para chegar nos próximos patamares. Então aí vale a pena pensar. Pelos mínimos também, né? Por exemplo... mas mínimo é mínimo, né? Você chegar a uma mínimo, conclusão... Eu deixo para você. Não, por exemplo, eu gosto de considerar mais os máximos. Eu sei, mas estou dizendo, teoricamente, ou na prática até... Teoricamente, até o zero entra nas contas. Não, teoricamente não. Mas né? Na prática... Teoricamente, até o zero à esquerda. Teoricamente não, na prática... Você pega uma consciência, você pega alguns mínimos dela, você pode chegar à conclusão que é com os réus, por exemplo, também. Pode. Isso aí não há dúvida. Mas isso não precisa de ir nos mínimos, né? Aqui estamos falando de máximo. Pois você vai ver o máximo de prejuízo que a pessoa tem. Então é mais sério. Perdão. Tá ok. Tá vendo? Nós começamos a falar de mim, eu estou espirrando. Obrigado. Na fatologia, sim. o senhor fala do pentáculo evolutivo, pentáculo parapsíquico e pentáculo duplístico. Faz também da tridotalidade, triatletismo e tal. Eu queria saber quais são de esses... trinômio lá embaixo. Desses faz também de dupla. Olha a matemática. Não, a aritmética está em todas aí hoje. Mas e daí? Então, triatletismo a gente já conhece. Eu queria saber quais são esses pentáculos. O pentáculo, nós já demos aqui. Tem verbete? É que deve ter perdido, então. Já tem verbete, depois você pega. De todos eles? Ela está lá em Cascavel, então é por causa disso. Só duplista? Pois mas por aí você vai ver o resto. Não, mas aí eu não. Mas aí eu quero saber você o parapsíquico. Você vai ter uma ideia. Pelo menos agora, o pentáculo evolutivo. Eu já dei também, tem uma listagem. Não sei se já veio aqui, mas tem. Já está escrito. E o parapsíquico também. Ah, já tem? Por exemplo, faz um parapsíquico. Vamos fazer um aqui agora? O que seria? EV? EV, assimilação, desassimilação. O que mais? Tenet. Mas agora, eu gosto de outras coisas. EV, veja bem, Euforim, Primener, Cipriene, extrapolacionismo. Nossa. Não é esse que eu gosto de falar? Esse é que eu chamo mais. Mas a gente pode fazer vários aí, né? Esse parapsíquico é importante. Agora, tudo... Você está em... Qual o seu máximo? Entende? Agora, eu acho que eu vou arranjar um pódio para colocar vários de vocês que estão alcançando o pódio. Sabe como é que é? Vai para o trono. Esse é o caminho. Mas então, vamos aí. E viva a parapedagogia. Viva a parapedagogia. Professor, uma dúvida técnica da construção do verbete. Na feminologia, por exemplo, ao final lá a gente tem a tocadora de obra, a mulher de ação. Então não tem uma ordem que seja alfabética. Como que é construída
essa feminologia? Isso aí eu coloquei de modo geral, caoticamente, aleatoriamente, que é de propósito, devido eu usar isso e repetir, ó, da coisa que eu mais repito atualmente, certos verbetes. Entende? Então está tudo na base aleatória. Às vezes a gente pinça alguma coisa lá para deixar no fim ou deixar no início, para chamar um pouco mais de atenção. Esse aí, por exemplo, é o clássico. Todos eles têm, porque é o máximo da consciência. Agora, ó, geralmente eu não coloco isso para a consciência, vamos dizer, muito vulgar, não. Está entendendo? É tanto que esse aqui, ó, tem ainda a pré-serenona vulgar. Porque uma pré-serenona começa e conseguiu arranjar um EV, já precisa de entrar. A maioria desses que eu coloco, essa chapa, essa fórmula aí para todo mundo, geralmente não tem nem o pré-serenão vulgar. E outra coisa, na elencologia, eu tiro, por exemplo, a consciência, não está aí. A eletronótica não está aí. Entende? A gente tira. Então, isso é para entronizar o leitor ou a leitora no pódio dele, no lugar dele, no trono dele. É como se ele tivesse uma cadeira cativa. A hora que a gente fala nisso, eu estou nessa. Então, por exemplo, uma primeira vez a pessoa vai examinar um verbete, ela vai se classificar, não, eu sou isso aqui. Então, nos outros, quando aparecer, ela já sabe onde é que ela está. Com isso, aquilo irradia para as outras sessões do verbete, para ela ver o que é que se passa com ela. Que você já viu, eu individualizo muito aqui os verbetes, né? Eu falo muito você, leitor ou leitora, com a pessoa. Que é para ir direto. É o dedo no nariz. Não é isso? É o processo da impactoterapia. A intenção é essa, é de propósito. Outra coisa também séria aí é o problema da exemplologia. A gente tem que ver isso sempre. Esse aqui, por exemplo, máximo da consciência aquisitivo, executivo e distributivo. Esses três processos aí de qualificações são terríveis. Esse aqui, por exemplo, ó, a conquista egocármica do macrosoma, a conquista grupo-kármica da condição da dispersidade, a conquista policármica do ciclo parasocial pessoal de alto nível. Isso aí não é fácil. As três coisas são difíceis. Aproveitando a exemplologia, professor, fazer uma correlação com esses três tipos e a enumeração lá, o número 27, na página 14, rapor alopensênico pessoal, interassistencial, que é o máximo. Essa condição, a pessoa atingiria em qual dos contextos aqui da exemplologia? Ela poderia já no último. É no último mesmo. É o último. É o último, porque se você tem um círculo de relações expandido, que é o que está falando aqui, ó, conquista policármica do ciclo parasocial pessoal de alto nível. Isso mostra que a interassistencialidade total é policármica. É o caso da rapport holopensênico pessoal interassistencial. Está perfeito, um encaixa no outro. Encaixa no último mesmo, né? Entende? A interassistencialidade. Entendi. Professor, tem uma questão mais relacionada ao cérebro. A gente está estudando o cérebro no PAI, no Programa de Aceleração da Erudição, e o professor muitas vezes fala que tem conseguido manter as suas neuróglias, né? E como que a pessoa faz? O professor já tem alguma técnica específica? Para manter as neuróglias, a primeira coisa que precisa é vida intelectual intensiva. Nunca deixar de ler, nunca deixar de escrever. Agora, não adianta só digitar, não. É preciso de pensar. Então, a primeira coisa mais séria é a reflexão. Reflexão, leitura e escrita. Grafar. Com essas três coisas, isso é um triângulo, né? É um trinômio. Isso aí mantém a cerebralidade da pessoa acesa e isso aí evita o mal de Alzheimer. Entende? Porque, olha, é praticamente inevitável. Mesmo a gente que tem isso tudo, a memória às vezes falha. Agora, o processo é ela não falhar continuamente. Uma falha eventual, todo mundo tem. Agora, uma falha contínua, que ficou enraizada, rotineira, aí é que é o X. Agora, a coisa mais séria é a pessoa se dedicar a manter a intelectualidade. Agora, a primeira coisa que ela tem que preservar é a memória.
Então, por exemplo, evite estar colocando lixo mental na sua memória. Está entendendo? Hoje, por exemplo, eu estava almoçando, estava uma música lá, e um DJ mostrando as músicas dele. Só tinha lixo de ruído. Essa pessoa ainda não sabe o que é música. E é um DJ. Então, veja, isso aí é o lixo sonoro. A seletividade, né? Do que vai não há armazenar. seletividade, a pessoa não tem escolha, ela está, entende? Agora, por exemplo, nós temos que escolher tudo, falando aí dentro da área do Eliel, tem que escolher tudo a respeito das mãos, dos pés, da cabeça, do olhar, da fala, entende? Por exemplo, nas mãos, o que você faz com suas mãos? Qual exercício de mão que você recomenda? Qual exercício de pé que você recomenda, de pés que você recomenda? Está entendendo? Pois é, agora veja, qual exercício de fala que vocês recomendam? Qual exercício de olhar que você recomenda? Por exemplo, se ainda vê muito lixo de Hollywood, ou você seleciona? É só filme de ação? Ou, na sua idade, você só vê desenho da fase infantil? Como é que é isso? Então veja, estudos são as seleções que nós precisamos fazer. Essa seletividade é um fato. Isso aí ajuda a cabeça. Algumas vezes a gente pergunta na tertúlia para o professor sobre uma personalidade, sei lá, vai perguntar do Schopenhauer, vai perguntar lá... o Schopenhauer eu já falei nele sobre esse assunto. Você lembra? Sim, lembro. Que ele achava que leitura é besteira. Só reflexão, não é. Né? Você tem que saber mexer com isso. Porque ele queria dizer que tem que ser filósofo, que a pessoa só tem que refletir. Mas não é isso. Você lê e reflete. E depois escreve. É todo o processo. Agora, o que precisa em primeiro lugar, não há dúvida, é pensar. Mas isso você não precisa nem de falar, porque as pessoas vivem pensando. Por exemplo, ninguém aqui nasceu lendo, todo mundo nasceu analfabeto. Tem que pegar um novo corpo e aprender novamente a alfabetização. Agora, todo mundo nasceu pensando. Ninguém ensinou você a pensar. Por isso que você pensa errado. Você está entendendo aí? Dá para aprender também a pensar, né? Pois é, então agora veja. Nós também não aprendemos a falar, não. A gente não nasceu falando, não. Tem umas pessoas assim, né? Tem algumas mulheres que eu conheço, parece que nasceu falando. Mas agora o que é que se passa? É o problema do laringo-chakra. Então, veja, a cabeça, a gente nasceu já sabendo com isso, porque não tem jeito de esconder. O restringimento físico do corpo humano e da vida intrafísica não permite que você deixe de pensar. Isso é o máximo. Para mim, eu já tinha tentado até isso, mas não deu, né? Tinha que deixar, né? Agora, veja, você não nasceu lendo, não nasceu... Todo mundo nasceu analfabeto, igual a mãe do Lula, né? Ele já falou, né? A mãe do presidente já falou que ela nasceu analfabeta. Então, veja, parece que é. Então, por isso que, né, quando a pessoa reconhece, né, certas coisas, negócio sério. Você sabe que tem isso, está no jornal, tem documentos sobre o assunto. Então. O que eu falo aqui é porque está tudo documentado. Professor, dentro da questão da memória, eu estava falando sobre as perguntas que a gente faz às vezes para o professor. É algo bem do passado, por exemplo, um pensador, às vezes que o professor leu há décadas. A pessoa, para ela lembrar de algo que ela leu há décadas, ela tem que revisitar isso constantemente ou tem como ela armazenar e ela vai conseguir? Não, ela vai armazenando, é o meu caso, você registra. Eu tenho registro de 1947. E eles me servem até hoje. E outra coisa, naquela ocasião não tinha dinheiro, então está tudo a lápis. Mas o lápis era Johann Faber, número 2. Ele aguenta até hoje. Esses anos todos está lá no meu caderno, a lápis. Você não acha que é o máximo? Pois é. Johann Faber. Azulzinho, assim. Alemão lá. Hein? Um azul brilhante, aquele. Nada, é lápis, escondido. Cor de carroça disparada. Não era cor azul de brilhante? Carroça disparada. Preto, cor de carroça disparada. É preto acinzentado quase. Esmaecido. Ó, igual essa capa assim, ó, cor de carroça disparada. Sabe? Professor, para concluir as questões aí do cérebro, quando uma pessoa aprende algo,
por exemplo, seja uma recim, ou seja uma informação que ela leu. O processo de armazenagem disso, multidimensionalmente falando, ele é simultâneo, holomemória, paracérebro, mental soma, cérebro, como é que funciona? A tendência é essa, mas geralmente a pessoa ela tem um kit, quer dizer, ela tem um it, ou tem um foco, ou ela tem assim um ponto, que é o locus, que é específico. Cada um de nós tem isso mais do que o outro. Então é aí que fixa mais, a fixação se dá por aí. Essa fixação quase sempre, ela se faz através de emoção. Então a pessoa que é muito apaixonada por um assunto, ela não esquece nada. Ela lembra de tudo daquilo. Mas às vezes esquece até de comer, ela é desatenta até, coloca um sapato no pé, um de um tipo, outro de outro. Você meia de outra cor. Meia de duas cores. Tem isso tudo. Então é a desatenção. Para o secundário, para ela. Entendeu? Entendi. Então estudo por quê? Porque ela é específica daquilo. Mas, por exemplo, no cérebro, se a pessoa vai lá e dá esse foco, ela vai marcar mais determinada informação. Vai. O mesmo acontece no paracérebro, do ponto de vista extrafísico daí? Todo mundo. Agora, uma boa parte é quando a pessoa tem isso, mas são maus hábitos. Ela não soube escolher o modo de retenção. O armazenamento dela não é bom. Entende? Então, tudo aquilo que ela tem no almoxarifado mental dela, às vezes, não é o ideal. Devia fazer uma limpeza de sábado. Meter detergente lá para limpar tudo. Às vezes é preciso. Nós, às vezes, recolhemos muito lixo mental, sem necessidade. Tem pessoa, por exemplo, que só gosta de ver aquilo que pode rir. Então a pessoa mais da comédia, entendeu? Mais de processo assim, secundário. Mas aquilo não enriquece, não vai melhorar tanto a pessoa. Então estudo, a gente precisa de fazer uma normatização nova. Isso é uma reciclagem intelectual séria. É a recina. A verdadeira recina é essa, dentro da pessoa. Reciclagem intraconsciencial. Isso nós precisamos. Legal. Obrigado, professor. Tá. Mas pode falar. Tem gente que vem visitar o holociclo e fala que quando entra lá tem a impressão que parou de pensar. Então, se a consciência não para de pensionizar, o que é que dá esse efeito na pessoa? Não, esse efeito que a pessoa está falando é o seguinte, é porque ela teve um impacto. O impacto tem vários nomes na medicina, um deles é choque. A pessoa teve um choque intelectual. Agora, ó, você já viu eu falar na síndrome lá do nosso amigo de Firenze? Como é que chama a síndrome? Stendhal. Em francês, porque o cara lá é de origem alemã, mas lá na França ele chama Stendhal. Então veja, é o problema lá da galeria Uffizi, em Firenze, em Florença, na Itália. Então a pessoa chega e ela estatela lá. Daqui a pouco ela desmaia. Por quê? Ela viu uma obra, seja de uma escultura, uma pintura, aquele conjunto de situações, ela recebe um choque, no caso emocional. Às vezes pode ser até uma parte intelectual mesmo, mas o problema maior é emocional. Agora, o que se passa? Na questão nossa aí não tem nada de arte. Pelo contrário. Um monte de dicionário, tudo distribuído aí no holociclo, não tem nada de arte ali, o negócio é isso. Tem uma coisinha ou outra de arte, por exemplo, eu mesmo coloquei lá uma foto 360 graus das cataratas. Mas não é isso. De modo geral, lá o negócio é frio. A pessoa entrou dentro de uma, vamos dizer, catedral, mas uma catedral de pensar. Não é uma catedral de emoção ou de sensação mística. Lá não tem nada de mística, tanto quando a pessoa chega, a gente mostra para ela a introdução nossa lá, do princípio da descrença, isso não tem nada de emocional. Isso tudo já dá um impacto na pessoa. Tem gente que às vezes está conversando demais, e eu chego e descerro a cortina, ela para de falar. A pessoa começa a ficar ensimesmada.
Começa a olhar de um lado para o outro. Para mim, eu já pesquei assim o pensamento, a pessoa não falou, eu falei assim, esse cara é doido. Esse careca é totalmente louco. Porque o choque foi muito grande na cabeça da pessoa. A hora que a gente explica, né? Que não adianta só de encerrar a cortina. Você tem que especificar do ponto de vista prático para a pessoa entender mais rápido. Mas aí quando acontece isso, e a pessoa pergunta, olha, eu não sei o que aconteceu, mas não estou conseguindo pensar em nada. A gente deixa ela esse assim, é o caso fala... daquela senhora aqui, que é uma grande personalidade. Chegou aí a primeira vez, depois ela foi ver o dicionário, com a coisa toda, começou a andar, daí a pouco ela estava chorando. Você sabe, de vez em quando eu tenho aqueles minha caixa de lenço de papel, que é para essas horas. A pessoa começa a chorar lá dentro. Agora, é um choro intelectual. Você está entendendo como é que é? É a passagem da grande emoção para o problema do raciocínio lógico. Mas a gente faz alguma coisa? Para mim, por exemplo, algumas dessas que choram, a hora que vê os dicionários, é porque às vezes ela jogou fora o dicionário, ela não liga mais. Lá na casa dela, ou na biblioteca dela, não tem dicionário quase nenhum, tem 1 ou 2 só. Isso então deve dar um baque. Porque, gente, o dicionário é o seguinte, o dicionário é o pai dos pobres, é o que tem tudo, é o repositório. Se uma pessoa não faz consulta de dicionário, ela não pode estar caminhando muito. Você acha que pode? É difícil. Tem que ampliar o dicionário que a gente tem na cabeça. Não dá para colocar o AIS atrás da testa. Então, tem que ter um AIS fora. É a mesma coisa, não dá para colocar tudo aquilo que a gente estuda e tudo que a gente lê, ou fica grafando atrás da testa. Então, tem que colocar no laptop, notebook. É a situação. Está certo, mais ou menos? Sandro, vamos em frente. Valdo, o senhor comentou que o mega trafor elimina os trafários da pessoa. Então ele é o responsável por harmonizar, por dar homeostase à consciência? É o mega trafor que faz isso? São os mega trafores. São os traz-força. Por exemplo, quem é que tem mais traz-força? O serenão. Entendeu? Por exemplo, abaixo dele é o evoluciólogo. E por aí vai. Mas então, quando existe uma dicotomia bem grande entre um mega trafor e o nível de homeostase da pessoa, tem um furo aí. Qual que seria esse furo? O abismo da pessoa. Ela ainda não está, ela está claudicando perante a realidade dela. Ela ainda não tem um organograma que possa estudar a si mesma. Quer dizer, o autoconscienciograma dela é fraquinho. Talvez ela nem sabe que isso existe. Seja, então é aí que a pessoa tem que começar a fazer a autoavaliação. Ou seja, ela se conhece só dentro de uma área, aquela área pode ela ser boa, mas está totalmente furada dentro do contexto evolutivo. É isso aí. Não tem prioridade. Certo. O processo nosso é caminhar para a priorização das coisas, né? Do ponto de vista evolutivo, grupal. Então esse mega trafor... Isso tudo é cosmoético. Só interessa o mega trafor prioritário, no caso. O caso todo é esse. Por exemplo, um mega trafor que seria prioritário é você ser um desassediado permanente. Okay. É a desperticidade. Esse aí é fora de série. Agora, é aquela pergunta que eu fazia lá no Rio para as pessoas, e tinha umas que não sabiam o que ia fazer. Eu ia para casa para estudar. Eu perguntava assim, o que é melhor, você acha? É você alcançar o seu complexo numa boa nessa vida, ou você alcançar a desperticidade para sempre? Às vezes a pessoa fica vendida, ela não sabe o quê. Ela está envolvida com tantas coisas que ela quer obter, com tanto objetivo que ela tem na vida, que às vezes, você sabe, do ponto de vista duradouro, o melhor seria a desperticidade. Mas veja, na vida humana a pessoa começa a fazer, mas todo esse meu esforço, eu estou chegando lá naquilo que eu preciso. Essa é a minha proex. Com isso, eu vou furar a boca do balão depois que eu dessomar. E outra coisa, eu vou fazer um auto-revezamento. Eu vou mudar meu nível dentro do CMP, que é o ciclo multiexistencial pessoal. Então, a pessoa começa, olha, eu não ponho a mão na cumbuca. Em parte, essa pessoa tem razão.
É difícil você dizer. Eu sempre afirmo que a dispersidade é superior a isso. Mas, por exemplo, naquele caso especial, a pessoa que sabe, né? O que é. Mas a primeira... Porque ela, às vezes, ela deve estar pensando o seguinte: se eu vou obter essa condição, vai ser fácil chegar no desassédio. Então, muda tudo, o problema é dela. Vocês estão começando a entender a sutileza como a consciência é complexa? Mas, Valdo, assumindo que uma pessoa tem curso intermissivo, esse complexo não estaria dentro dessa esperticidade, né? Não, mas você está multiexistencial da atividade, mas pode ser uma atividadezinha. Agora, vamos arranjar uma atividade zona. Uma coisa de liderança maior, como é que fica? Vamos devagar. Tudo isso tem gradações, há um gradiente, há uma escala de manifestações. Tem lógica? Pois é. Agora, gente, vamos ponderar isso que eu estou falando. É difícil você julgar a pessoa que está no sapato dela. Ela que está naquele corpo, ela que sabe o que está fazendo. Por exemplo, Rosa, só pondera isso. Entre a desperticidade e o complexo, uma coisa que influi na outra, reciprocamente, não pode ter alguma condição que realmente o complexo pode ajudar a pessoa a alcançar a desperticidade mais depressa? Então aí, a hora que ele alcança o complexo, ele alcança as duas coisas. Não, mas o contrário, a pessoa às vezes não vai sair dessa vida. Ele é desperto e não fez nada na vida, incomplexo, piorou tudo, vai voltar para fazer, está no buraco. Está começando a cair a ficha ou não? Preciso explicar mais. Vocês têm que olhar o pós-fácil das coisas, o imediato. Não é o imediato. Tem que olhar o depois, o pós. Está começando a ter alguma lógica? Ô Jânio, você entendeu o que eu falei? Já era isso. Agora veja, eu não estava lá, eu não estava calçando o sapato da pessoa. Não estava dentro do sapato dela. Ela que sabe. É o holopensene dela. Ela que sabe, por exemplo, os recursos que ela tem. Quais são as fissuras. Quais as necessidades, as carências dela. Antônio, o que você acha? Tem alguma lógica nisso? Essa hipótese é viável em certos casos? Em tese, a gente sabe que isso seria uma minoria, se é que existe. Mas agora, se você for analisar bem, eu jogo a toalha. Eu acho que tem certos casos que a pessoa deve ter sua razão. Uma outra coisa. Só falando agora na situação. A pessoa tentou várias vidas um processo de assistência mais ampla e não conseguiu. Agora, a ProEx dela é justamente sobre esse aspecto. Olha aí como é que já está começando a dar uma iluminação, uma luzinha, uma vela. O que você acha? Interassistencialidade. Vai caminhar para lá. Hein, Antônio? Vocês estão começando a entender? Agora, gente, essas considerações são já de curso intermissivo que eu faço aqui, tá? Nos cursos mais avançados, todos esses prolegômenos começam a ser apresentados para a pessoa chegar nos finalmente. Eu entendo isso que você está falando, mas assim, o que passou na minha cabeça primeiro é que a pessoa, se conquistar a dispersidade, ela vai conseguir um complexo de mais vulto, de mais... Não, vamos devagar com a ela andor. Não vai ter uma linearidade assim, vamos não vai devagar ter assédio, com a andor. Nada, não? Agora, outra coisa, devagar com a andor. Uma pessoa conquistou o complexo, mas ela não tem, sabe, a dispersidade. Então, aquele complexo que ela conquistou era um nível baixo de ProEx. Que ela precisava para alcançar a dispersidade. Era um patamar que ela precisava. Agora, por exemplo, ela vem na outra vida, que é esse agora que eu estou falando. Ele já vem com um que vai fazer um monte de processo de assistência de alto nível. A dispersidade é como se fosse um complemento para isso. Vocês estão começando a entender isso, não? Está complexo o negócio ou está claro? Ficou claro?
posso emendar? Vamos em frente. O senhor tinha falado há pouco tempo aqui que a única coisa que o restringimento, a única coisa não, mas uma das coisas que o restringimento não conseguia acabar é com o pensamento. O senhor tem alguma hipótese, assim, por quê? Porque se acabar o pensamento, acabou a pessoa. Tem coisa pior. Se você acabar com a memória, desapareceu a consciência. Então a pessoa já vem com memória. Ela até pensa, mas o que adianta? Pensa na oquidão, no vazio. Não existe. Entendi. Entendeu? Então veja, memória. Se você acabar com esse atributo, a consciência estiola. Você anula tudo. Então vamos pensar só nisso. Agora, vamos voltar àquela minha ideia, só para você pensar mais. A pessoa nasce, ela não perde a capacidade de elaboração do pensamento. A autopensanização ela é contínua. Mas, por exemplo, ela não tem leitura. Ela não é ela é analfabeta. Ela não fala. Tudo isso ela tem que reconquistar no novo corpo. É que eu pensei assim. Já a elaboração do pensamento, ela não reconquista, ela já tem. Esse é o motivo daquele processo meu e da Kátia, de querer ter a lucidez mais cedo, que essa é possível. Está começando a pensar? Eu pensei que tivesse alguma coisa assim com tipo cordão de prata, cordão de ouro, que fosse alguma coisa. Tem, mas isso aí já é mais manifestação dentro dos veículos, né? O processo holossomático. Já é secundário. Do ponto de vista agora de manifestação autopensênica, entende? A elaboração do pensamento, a pensanização, a pensanidade contínua, é muito sério. É muito sério, né? É aí que a consciência está acima de qualquer veículo, né? Tem verbetes meus que eu já falei aqui e ali sobre esses assuntos. Uma outra pergunta aqui. Na página 14, no item 26. 26. Polivalência vivencial pessoal. Alta seletividade. Isso, eu queria entender melhor isso. Polivalência vivencial. Você selecionou, por exemplo, os seus skills, seus talentos, seus dons, seus potenciais. O que você faz com isso? Você está usando o máximo que você pode daquilo que pode resultar em melhores benefícios para você e para todo mundo? Quer dizer, polivalência aqui, ó, todo mundo tem, todo mundo é. Para ter chegado ao curso intermitivo já mostra a versatilidade. Agora, você está usando os talentos prioritários? É a prioridade. Ou os terciários? Entendi, tem gente que às vezes está usando lá no sétimo círculo, fora do centro. Quer dizer, a pessoa está descentralizada, está na periferia, ela está na parafernália secundária. Aí a prioridade é... Parainfernália secundária. Parainfernália. Tá entendendo? A prioridade é aquilo que o senhor fala, né? Tem que ver o que rende melhor para a tua evolução. Né? Dentro do momento evolutivo, geralmente dentro da interassistencialidade. Não é só em você ou para você, mas para você e os outros. Vê se faz sentido. Eu acho que isso aí é que faz mais sentido. Então, Eliel, vamos em frente. Professor Valdo, teria só uma dúvida. Existe diferença sutil entre a especialidade da homeostática e da harmoniologia? Aqui, vamos entender os conceitos. Harmoniologia é uma pessoa que tem um conjunto de condições equilibradas muito amplo. Veja bem, dentro dela, fora dela, com as condições todas. Então ela tem uma vida harmonizada. Agora, o que é a homeostase? A homeostase, geralmente, ela diz respeito mais aos nossos processos fisiológicos ou parafisiológicos. Então, é o problema dos seus órgãos e sistemas, da sua vida intraconsciencial, está também equilibrada. Agora, a harmoniologia, ela é muito mais ampla. A panorâmica, a cosfisiologia disso é enorme. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, a homeostase é um processo mais seu. Agora, a harmonia não. É você com o mundo. Por exemplo, quem está intimamente equilibrado não tem relação ainda com o mundo. Agora, quem tem uma harmoniologia e vive isso, é ele no cosmos, ela no cosmos. Você está entendendo o que é? Já saiu só da fisiologia.
O negócio está extraconsciencial. Então, vamos agora sintetizar isso. O problema todo é o seguinte: a homeostase ela é da intraconscienciologia. E agora a harmoniologia é da extraconscienciologia. Ela é mais ampla. Vê se faz sentido isso para você. Está começando a entender, né? Sim. Agora, por exemplo, quando a gente conquista a homeostase, ela caminha para a harmoniologia ou uma coisa independe da outra? Como é que é? Eu conquistando a A homeostase. homeostase ela caminha para tudo de bom. Tudo que está aqui, ó, a pessoa vai alcançar, que a gente está falando. Essas 27 conquistas aqui, ó, pessoais. A homeostase, ela predispõe isso. Sim. Por exemplo, uma pessoa quer fazer um negócio intelectual. Daí a pouco ela não cuida do corpo. Está lá com a cólica intestinal, por exemplo. Aquilo vai perturbar tudo. Ela perde o interesse na hora. Nichou o coreto. Sim. Não deu nada. E outra coisa, às vezes houve também a mufa, derreteu a mufa. Está entendendo? Porque você sabe, uma pessoa, por exemplo, se ela tiver uma diarreia muito grande, ela perde muito líquido. Esse líquido perturba a elaboração do pensamento e a memória dela. Você sabia disso? Sim. É tanto que estudo é muito sério. Por isso que a pessoa tem que tomar mais água. Não precisa tomar assim 10 litros de água por dia do jeito que o povo fala aí, não. Falando na sua área aí. Tem que ser menos. Mas tem que tomar mais água, senão está danado. Agora, ó, eu quero te dizer que eu queria falar para todos vocês um assunto que eu nunca falei nesses 6 anos de tertúlia. Você, o Arlindo, a Rosa, o Antônio, o Jarbas, você quando está em Foz, a Kátia, o Sandro, a Adriana, e mais um monte de gente aqui, o Jaime, que não está em mais. Vocês são monitores, são tertulianos monitores meus, tá certo? Vocês já perceberam isso ou não? Então eu quero criar essa condição do tertuliano monitor. Vocês são os alunos do longo curso aqui que mais participam. Tem lógica isso que eu estou falando? Faz sentido isso, ô Jarbas? Faz? Ô Antônio? Faz sentido? Então, ó, vocês estão nomeados, eu vou colocar a espada no seu ombro, você está nomeado então monitor. Se vocês quiserem tem outros nomes, né? Mas o negócio é monitor mesmo, que eu acho que é isso, né? É o aluno monitor da aula, do curso, não existe isso? Sim. Eu não estou chamando Bedel, não. Monitor, tá certo? Então existem os tertulianos monitores aqui. Eu estou falando, aproveitando Eliel, que ele é muito assíduo. Você é um cara que está todo dia. Você entende? É a constância. É a constância. Você devia te chamar Constâncio. Vocês já viram os livros do Constâncio Viril? Já leram o livro dele sobre os pensamentos? Constâncio Viril. É bom, olha, ver os pensamentos. Esse homem era uma cabeça. Constâncio Viril. Escreve Vigil. É bom, olha. É espanhol, né? De base espanhola. Os espanhóis que não conheceram Constâncio Viril, eu preciso dar uma surra neles, tá certo? Preciso saber disso. Viu, Constâncio? Vamos em frente. Tá certo? Queria voltar naquela pergunta que você fez para a Rosa, assim, né? Você está usando o máximo do seu potencial para si e para os outros. Ontem uma pessoa chegou para mim e falou que ela estava em dúvida onde ela ia voluntariar, porque ela tem várias coisas que ela tem facilidade, né? E aí onde que ficaria melhor? Aí tem uma saída que eu sempre falo, é aquela onde ela pode ajudar maior número de gente, de pessoas. Porque como que fica a questão assim da pessoa optar por aquilo que é mais difícil ou que ela tem mais dificuldade? O mais difícil às vezes é aquilo que ela precisa mesmo, mas para executar a ProEx. Isso aí já é uma injunção que faz pressão em cima dela. Agora, não é diferente disso que você falou antes. Uma pessoa que está escolhendo, ela deve escolher aquilo que ela pode ajudar mais os outros. Ela está fazendo uma escolha, é uma seleção. Ela está fazendo uma avaliação para selecionar alguma coisa. Ela mas está aí, avaliando. Se você usar o máximo do potencial, onde ela tem mais facilidade... Pois é, mas agora o máximo é facilidade. Agora, o que se passa? Na ProEx,
A pessoa tem facilidade para umas coisas que são banais. Pois é. Mas ela tem facilidade para outra coisa que não é banal. É essa que ela tem que trabalhar, que é isso que precisa mais, às vezes, na execução da programação existencial. Você entendeu a diferença? Tá, entendi. Guardei umas para depois, professor. Agora Você merece, você merece. Não, você pensou mais. É bom pensar para não chegar aqui, senão eu te dou uma rasteira. Falar muita Chega bobagem, aí, eu dou uma né? rasteira em você, fica meio chato. Né? Mas vamos me arriscar aqui. Sobre energia e cérebro. O professor já teve alguma experiência, investigou algo sobre a energização aqui no lobo frontal, gerar banho de energia, mexer muito com o processo somático da pessoa, mas aqui nessa região? Isso aí tudo mexe sim. Agora, o problema todo é o seguinte, quando a pessoa está desenvolvendo o parapsiquismo, que ela está, por exemplo, ampliando a sinalética, quando mudou, por exemplo, assim, um amparador da TENEPS ou um amparador da UFIEX, essa consim, ela vai ter como se fosse uma latência, vai começar a bater no nessa processo. região aqui, daí. Mas daí é mais do fronto Veja chakra, bem, não é? Okay. mais é no fronto chakra, isso é muito comum. Agora, por exemplo, às vezes, é depois disso que ela vai ter aquela tromba energética que sai do fronto chakra dela para mexer com as coisas. Entende? Antes ela não tinha. Então aquilo desenvolve. Isso aí tem muito. Na desenvoltura, no desenvolvimento, sabe, a hora que a pessoa se liberta do problema e as energias do fronto chakra começam a funcionar com 21 turbinas, tipo Itaipu, a coisa muda. Entendi. Tá entendendo? Agora, hoje eu estava experimentando lá no pai mesmo, a gente falando do lobo frontal, e eu comecei a concentrar energia aqui. Na primeira vez que eu fiz, deu um banho de energia forte. Aí eu fiz outras vezes e dava repercussão. Uma hora estava com o nariz obstruído, desobstruiu. Mas nessa região específica. Mas isso é aqui. porque o primeiro tirou o bloqueio que havia. Aquele bloqueio podia ser durante aquela semana, só naquele dia, só naquela manhã. Isso é o bloqueio da energia. Limpou. Esse foi o primeiro. Entende? Agora depois aquilo vai expandindo. E as repercussões, os efeitos ficam diferentes uns dos outros. Entende isso? Entendi. Obrigado. Buenas tardes. Buenas Quero te falar que, olha, para você, hoje nós já estamos terminando o mês. Amanhã é outro mês. Então a eleição está próxima. Está próxima. Candidato a monitor de tertúlia, então. Candidato a monitor de tertúlia. O que vocês acham? Ele é mais um monitor, já, né? Não é? Estou esforçando. Eu quero ver se eu transformo pelo menos a metade do povo em monitores. Aí uma pessoa vai falar assim, por que eu não sou monitor? Aí nós vamos deixar os outros monitores falar. Essa pessoa participa? Ela fala? Se não fala, não é. O que vocês acham? Por exemplo, eu acho que o Igor também é monitor, às vezes. Né? Mas e daí? Vamos lá, professor. Neologia. O senhor coloca aqui máximo da consciência aquisitivo, executivo e distributivo. Certo. O senhor poderia diferenciar para mim? É só você olhar lá no exemplologia, você não leu, né? Não olhei tudo. Cheguei atrasado. Ele chegou atrasado. Monitor atrasado. Pois é, mas todo... Aqui, ó, deixa eu te explicar. Já expliquei isso antes, vou tornar a falar. Toda exemplologia, você olha a neologia que elas são ligadas. Uma coisa depende da outra. Essas duas seções são siamesas. Está entendendo? Outra que são siamesas é a remissologia com a questionologia. São siamesas. E às vezes ainda tem uma terceira ainda, que é a frase enfática. Mas olha, vou ler para você. Exemplologia. Máximo da consciência aquisitivo. A conquista egocármica do macrosoma pessoal. Macrosoma. Máximo da consciência executivo. A conquista egocármica da condição da dispersidade pessoal interassistencial. Quer dizer, máximo da consciência distributivo. A conquista policármica do ciclo parasocial pessoal de alto nível. Quer dizer, a interassistencialidade. Sem esperar retorno. Normal. O aquisitivo, então, não é possível conseguir numa vida. Ele está fora dessa possibilidade. Não, eu acho que aqui, ó, todos esses você pode conquistar numa vida só. Eu acho. Macrosoma também? Também. Eu já ouvi o porque senhor falando ele predispõe para a próxima vida. Para a próxima. Mas ele tem que fazer o embasamento aqui.
Porque vai chegar lá, eles vão ver sua ficha. Aquilo fica fixado lá na ficha. A ficha é uma fixação do saldo. Está claro? Ok. De modo que é bom você continuar sendo monitor das tertúlias, que esse é um caminho para você fazer uma aquisição maior. O candidato, pelo menos. O candidato, verdade. Professor, é um caminho. Com relação ao acidente de percurso, tem uma dúvida. A pessoa está esperando um voo. Esse voo sofre um problema, um passarinho bate na turbina. Isso é um acidente de percurso? Ela não estava no voo, ela estava aguardando. Não, isso é um acidente de percurso grupal. Às vezes ela foi salva pelo gongo. Isso é uma assistência. Isso pode ser uma interpolação de ajuda. É assistência, amparo de função. Pode ser, por que não? Isso aconteceu hoje com uma pessoa que está vindo para cá. Para saber. Você sabe que eu tenho um caso disso. terrível, né? Foi terrível porque o negócio foi com Chico Xavier. E ele era muito sensível às coisas. Nós estávamos no aeroporto de Belo Horizonte, já contei esse caso na tertúlia há muito tempo. Nós estávamos no aeroporto de Belo Horizonte, quando apareceu um rapaz, que eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei como é que estão as coisas dessa turma. Mas ele era piloto. Daí a pouco apareceram mais 2 pilotos. Eu e o Chico estavam esperando para ir num avião de carreira normal. Agora, eles eram pilotos, e tinha ainda um tempo, nós começamos a conversar, rimos muito. Tinha um deles que era muito piadista, desses corsair, que fala as coisas tudo bacana, né? Na hora, conta a opção de casa. Então o Chico riu muito, eu também ri muito. A gente se despediu, todo mundo rindo, tal, aquela coisa toda. E eles pegaram o avião deles, que era um avião deles, tipo particular, etc. tal. E os 3 foram, um deles ia pilotar. Nós esperamos, o avião ainda ia demorar um pouco, estava até um pouco atrasado o nosso, de carreira. Quando daí passa uma temporada, vem a notícia que caiu um avião. Foram olhar, era o avião que estavam os 3, todos os 3 morreram na hora. Agora veio o Chico para mim, mas Valdo, meu filho, nós estamos aqui há mais de hora, conversando com eles, e eles desencarnaram. Como fulano desencarnou? Mas como? Aquilo dava um choque. Ele tinha um certo medo da morte. Agora, aqueles 3 amigos da gente, e tinha um deles que era amigo dele há dezenas de anos, muito tempo. Um grande, todos esses 3 pilotos. O avião caiu, matou todo mundo. Então você veja o que é o negócio, o impacto disso. O Chico ficou mudo o resto do dia. A gente viajou e não deu a palavra. Assim, mas o fulano, falando o nome dele tinha até um apelido diminutivo, porque ele era muito querido. É o que estava falando mais lá. A gente riu tanto. Aí eu viro para ele, né, para consolar, e falo assim, Chico, você tem que lembrar o seguinte, isso tudo está marcado. É a fatalidade do processo do passado. Todos os 3 são pilotos. Eles estão pagando alguma coisa que eles fizeram. Agora veja, eles estavam tão alegres, eles vão dessomar numa boa. Dessomar desse jeito até eu quero. Então aí acalmou ele um pouco, a situação toda, você está entendendo? Uhum. Agora, isso tudo foi aeroporto de Belo Horizonte, nós vimos o negócio tudo lá, claro. Naquela ocasião tinha lá o nosso amigo, que foi governador de lá, que era também conhecido da gente, Milton Campos, já viu falar do Milton Campos? Sim. Ele apareceu lá, tal. A gente cumprimentou, tudo no aeroporto. De modo que essas coisas, meu chapa, essas coisas acontecem. É preciso ver. Agora, ó, quando a pessoa se salvou, foi às vezes uma extrapolação. Quando aconteceu um negócio com ela e aquilo atrasou a vida, é um acidente de percurso. Examine o que é. Uhum. Acidente de percurso para um pode ser extrapolação para outro. Ok. É um paradoxo. Você está entendendo? É a vida. Eu estou estudando o Bíblico Chakra e tem uma apostila aqui do André Luiz. Eu falo alguma coisa sobre o Bíblico Chakra. E ele diz que a pessoa que tem muita concentração no Bíblico Chakra, ela tem que transmutar aquela energia para o Cardio Chakra. Não, tudo que está aqui embaixo vai para cima.
Não é só isso, é tudo. Desde a pré-kundalini para chegar no corona chakra. E como que faz isso? Pelo estado vibracional? Só? É estado vibracional, o esplênico chakra vai distribuindo as energias diferentes e você começa a tirar o monopólio dos chakras. Que às vezes tem um monopólio nesses chakras inferiores, isso aí é ruim. O Pensene também? O monopólio tem que ser aqui, ó. É o cocuruto. É o tampo da cabeça. Isso aí é que manda. Entende? Então, é onde aumenta a psicosfera da pessoa, a aura, tudo dela. Pelo EV se consegue então chegar a isso? O EV é o caminho para melhorar isso aí. É aquilo que hoje mesmo eu falei. Mexer no esplênico chakra para distribuir as energias, tudo. Limpar tudo e não ficar nada com bloqueio. E nem também um chakra que domine o resto, que seja monopolizador. Tá certo? Uma pessoa para trabalhar isso demora quanto tempo? Para limpar os 6 meses? Para dominar bem as energias, eu sempre falei, no mínimo 2 anos, né? 2 anos. A pessoa tem que trabalhar muito. Com 6 meses, ela já pode sentir que já tem um alívio, ela já é outra pessoa, mas isso não é preciso trabalhar mais. Outra coisa, vê lá as 40 manobras de energia, para você ver o que você tem para conquistar. O ideal é saber a maioria daquilo ali. Saber teaticamente, a teoria e a prática, vivenciar o processo. Isso é o ideal. Ok, é claro? Obrigado. Dom Cícero. Sr. Valdo, na caracterologia, o item 27, o rapport holopensênico pessoal. Sim. Poderia comentar esse item em comparação com o item 4, o círculo parapessoal social? O círculo parasocial pessoal, o alto nível. E a relação também com a desperticidade. Como é que o ser desperto trabalha essa questão, esses 2 pontos? O ser desperto, ele trabalha fazendo assistência o tempo todo. Então, por exemplo, a TENEPS dele é 24 horas. Ele não tem nem lugar e nem horário para atender. Ele atende. A intenção é essa. Quando ele pode, quando ele aguenta, quando ele tem gabarito, quando ele tem, assim, um descortínio da situação, o tirocínio para mexer com a energia e também uma desenvoltura. Você está entendendo? Porque ele está desimpedido para fazer a coisa. Agora, o rapport holopensênico pessoal é quando o holopensênico da pessoa já começa a ser forte dentro da estrutura dele. E, ao mesmo tempo, ele também transborda. Ele se estende, ele se amplia. É como a psicosfera, a energosfera da pessoa, ela também se expandiu. Aí a coisa começa a mudar. Isso aí, então, é o processo da interassistencialidade maior. Por exemplo, a tendência de quem tem OFIEX é alcançar esse nível aí, não tem jeito. Agora, o ciclo parasocial pessoal, de alto nível, é aquele que a pessoa tem que escolher com quem que ela... Sabe aquele negócio que eu falo sobre as amizades ociosas? Uma pessoa nesse nível, ela já não tem mais amizade ociosa. Se tem alguém que tem algum problema, ela procura ajudar. Aquilo tudo está dentro do quadro da assistencialidade que ela promove. Você entendeu a diferença de uma coisa assim igual a outra? Entendi. Antes, a minha ideia, quando eu li aqui a primeira vez esse rapport holopensênico pessoal, me passou assim a ideia também de muito daquele processo de liderança, ou a pessoa entrar em contato com muitas pessoas. Veja, mas não é isso, Cícero. Aham. Toda pessoa que alcança um nível de desenvoltura com energia é naturalmente líder nesse mundo de amauróticos. Entendi. Você sabe o que é amaurótico? Que é a pessoa que não enxerga a energia. Agora, se a vida é energética, aquela pessoa que tem 1/8 de olho energético, ela tem que liderar alguma coisa. E já não vai ser só barata, nem rato, nem gato, nem cão. Já vai ter gente nisso. Já vai ter consciência disso. Pensa nisso. Mas então... Vamos lá. É o seguinte, professor, uma tertúlia esses dias estava falando sobre uma moça que foi lá estuprada por um ladrão que entrou na casa. Isso foi aí no sul do país. Tá. Aí você falou que nesse caso o aborto poderia ser uma saída e tal.
Eu fico pensando na consciência que ressomou ali naquela ocasião, se tem uma mesmo. Como é que é isso? Não, aquilo é assediador. Tá, mas aí ele ressomou... Se o negócio nasceu numa situação trágica e totalmente anormal dessa, forçada por um homem no escuro, sim, você já vê que esse cara... não, boa coisa, mas deve ser, né? Então, como é que fica? Agora veja, a ressoma, algumas semanas só do aborto, isso é bobagem. A pessoa vai e volta, qual o problema? E essas pessoas estão todas perturbadas, isso aí é o de mínimo. Agora, por exemplo, isso vai alterar a vida daquela mulher. O resto da vida. Uhum. Você já pensou o drama que ela vai criar, inclusive para aquele que vai renascer? Então, por exemplo, mais tarde, ela quis casar, arranjou um marido, etc. Pode ser, se o cara que assaltou ainda estivesse vivo, não dava certo. Mas se ele já tivesse morrido, pode ser até que veio como filho dela. Primeiro, o assaltante estuprador. Depois até que pode ser que vieram os outros amigos dele. Se ela teve 3, 4 filhos. E aí vem as conselhos todas. Entendi. Tá, mas mesmo aí assim... conserta tudo, acerta tudo, bonitinho. Porque se aquilo já aconteceu com ela, é porque ela estava predisposta. Num caso desse, todo mundo tem culpa no cartório. Mas é lógico que o estuprador sempre vai ter muito mais culpa do que a vítima. Agora, num caso desse, agora eu vou te contar uma coisa. Essa pessoa mandou um recado para mim, porque ela conhecia a Conscienciologia. Eu falei assim, no seu caso eu faria aborto. Certo. Agora veja, se eu fosse inversor e dando essa ideia, eu deixaria de ser inversor ou não? Não. Eu acho também que não. Então você veja como é que o para-direito é difícil. Há casos e casos, nós temos que estudar tudo para ver como é que fica. Tá. Mas só então queria saber como é que esse mecanismo de ressoma ali, por que aquele assediador específico com as afinidades, ele vai lá no meio e... Não, às vezes as coisas são forçadas, né? Tem afinidade, sempre tem. Mas não é, por exemplo, as afinidades ou os contatos que você teve nas suas retrovidas, pode ser contato número 1, número 2, número 3, número 4. Esse número 4 lá pode ser até o número 8º. Bem longe, não é do primeiro escalão de contato com as vidas da pessoa. É bem secundário. Devido aos assediadores em torno. Então o processo às vezes tem um assédio violento, isso é uma camarilha, uma máfia extrafísica. Tem mega assediador no meio, essas coisas, tem que ir com calma. Agora, você lembra daquele negócio que eu falo, negócio dos 15 minutos, minha técnica de 15 minutos? Eu espero 15 minutos, se a pessoa não veio, eu vou embora. Isso vai ajudar não só a mim, a ela também. Porque vai mostrar que ela tem um acidente de percurso. Então, você para o acidente de percurso, ela não vai atingir você. Isso vai ajudar a pessoa, porque se você atrasou, você já vai atrasar outra pessoa, que vai atrasar outra, que vai atrasar outra, o acidente de percurso seu, repercutindo um monte de gente. Isso vai piorar seu caso. Você está conversando ali o alcance, os dividendos, tudo na vida tem... No caso, o aborto seria essa tem técnica consequências, tem efeitos, tem derivações. Nós temos que começar a pensar. Né? Pensar e pensionizar. Cosmoética mesmo. Mas então... Professor, eu queria entender mais sobre a harmoniologia. Não entendi bem quando o senhor falou que está ligada à extraconscienciologia. Como é que é? Sobre a harmoniologia, que ela estaria mais ligada... Deixa eu explicar. Você já viu o que é os verbetes que eu já coloquei aí? Que é conscienciologia, intraconscienciologia, extraconscienciologia e outras coisas mais nesse sentido. Você já leu ou não? Não estou lembrada então, agora. Não. Pois é. Então depois você vai pegar e ler os verbetes, que isso aí vai ampliar o que eu vou falar aqui. Então veja, a harmoniologia seria a ciência de harmonizar tudo, da harmonia. Então, ela é ampla, muito ampla. E isso sai da sua pessoa
que é, então, extraconsciencial para as outras pessoas. Não é um processo dentro de você que é intraconsciencial, é extraconsciencial. Então, veja, é da extraconscienciologia. Agora, por exemplo, a outra parte, como é que é a outra parte? Que o senhor falou? É. Da homeostase? Homeostase, ou homeostasia. Ela é intraconsciencial, é dentro de você. É a harmonia íntima que você tem com você. Isso é que é a homeostasia. É aquele estado de rigidez, sadio, de saúde, de equilíbrio de você. Isso é que é a homeostase. Agora, a harmonia é a harmonia de tudo quanto é tipo, não é só com o corpo, mas com as outras consciências, com o mundo. A harmonia, por exemplo, sua com a energia imanente. A harmonia sua com fluxos do cosmos. A harmonia sua com a Max Proex do seu grupo Karma. Mudou tudo. Isso é harmoniologia, muito maior, muito mais amplo. Entendi. Está começando a ver agora? Entendi. Agora, a homeostase, geralmente se faz da fisiologia. É a ciência das funções do seu corpo, do seu organismo, da sua consciência, do seu holopensene mais específico. Então, no caso, a homeostase, ela seria assim, ela é mais básica. Ela embasa o trabalho para você alcançar a harmoniologia. Ela seria, no caso, um elemento da análise da harmoniologia. Você está entendendo? Pode ser até uma síntese aí do processo, mas não é tudo. Tá. E ali na pensenologia, então, o primeiro item, o holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo. Esse estaria mais ligada à homeostase, então, e não tanto à harmoniologia? O holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo. Agora, esse equilíbrio evolutivo pode ser seu e pode ser de tudo. Aqui, no caso, equilíbrio evolutivo pode ser as duas coisas. Tanto a homeostase como a harmoniologia. Depende do enfoque que você está dando. Tá, e a gente começando a trabalhar na homeostase, já pode começar a pincelar a questão da harmoniologia. Sem a homeostase, você não arranja a retilinearidade do pensamento. Sem a retilinearidade do pensamento, você não faz nada. Nada bom. Toda a sua manifestação vai estar de pé quebrado, ela vai estar desequilibrada. Agora, a hora que você tem uma pensenização retilínea, isso abarca e influi positivamente em tudo. Tudo muda. Faz sentido? Mas então, vamos adelante. Já que têm estado a falar tanto de aborto ontem e hoje, eu queria colocar uma questão sobre Portugal. Portugal, o aborto já está legal, que é uma coisa ótima. Foi difícil, demorou-se muitos anos. Mas o aborto legalizado é uma forma assim um pouco estranha. Ou seja, a mulher vai ao médico, diz ao médico que quer abortar, o médico dá-lhe uma pílula para ela ir para casa para matar o embrião e ela fica 3 dias em casa com o embrião morto. Sim. E ao fim de 3 dias vai então novamente ao médico para tomar outra pílula para provocar agora, então, o parto, o parto do aborto. O que a medicina e os médicos, ou as médicas, ou ginecologista ou obstetra devem fazer? É ensinar para a pessoa, para ela não chegar ao aborto. Não voltar a engravidar. É fazer a profilaxia. Agora, se a pessoa não passa por essas coisas, ela não vai dar valor para fazer profilaxia coisa nenhuma. Okay. Uma pessoa que fizer o aborto, da outra vez, você tem camisinha? Você está entendendo? Okay. Ela não vai brincar mais com isso. Okay. Agora, o caso do jeito que está aí, não. Okay. Todo mundo trata de qualquer maneira. A criança faz o aborto, às vezes não fez. Então, deu à luz. Ela dá a criança para alguém tomar conta. Nem quer saber daquilo. Aí o negócio vai piorando cada vez mais, o negócio todo. Agora, o problema é esse. É o tanto de gente que está com o aborto marginal, que mata as mulheres, que cria problema, que dá problema para o resto da vida dela. Com todos os hormônios alterados e as coisas todas para o resto da vida. Como é que fica? Esse negócio da pessoa do entendido ou do feiticeiro toma conta para fazer aborto dos outros é um perigo. Só isso aí já precisava de legalizar o aborto. Você está entendendo? Sim, sim.
Mas quem tem dinheiro continua a ir às clínicas porque não querem passar pelo processo dos 3 mas olha, dias, né? tem gente que está fazendo aborto há muitas vidas. Isso não vai mudar de uma hora para outra. É mulher que já está assim há muito tempo. Sim. Pensa bem uma prostituta. Uma prostituta, como a gente chamava lá no interior, lambona. Que ela não cuida do processo, da higiene, nem nada. O que é que não tem nisso? Ela é desorganizada, ela é indisciplinada. Já pensou o que é que não dá? Agora, como é que fica a nível consciencial esses 3 dias em que a mulher matou o embrião? Não, isso aí não é nada. Tem gente que passa fica muito isso? mais do que isso, com coisa morta dentro de casa aí, e dentro da barriga. Isso aí é normal, é muita gente. Okay. Você, por exemplo, olha aqui, ó, você nunca viu aqueles casos de um menino lá pelas tantas descobriu que tinha um feto dentro da barriga dele. Quantos casos irmão, não tem desse? O irmão, não é? Agora veja, são anos. O irmão. Às vezes o cara está com 18 anos, machão. Eu! Grávido! Mas é o problema da gemelidade. Às vezes tem isso. Essas coisas tem. A pessoa está vivendo, nem percebeu que tinha nada. Sim. Não é só isso, mas tem coisa pior. Já agora, aqui, ó, há uma consciência ligada a esse aqui, embrião? Ó, tem aquela mulher que era muito fortuna, obesa, com o negócio todo. Então lá pelas tantas, depois de muitos anos, ela descobre, tira um tumor de dentro dela com 40 quilos. Tumor de 40 quilos. Já pensou bem o que é isso? Eu já vi isso tudo. Eu já tive uma... Então, aqui, eu tenho um processo dentro do problema da medicina desde que eu comecei a atender os outros. Não se brinca com a saúde de ninguém, mas tudo tem que ser estudado. Cada caso é um caso, a medicina deve existir isoladamente para cada pessoa. A farmacologia deve existir isoladamente para cada pessoa. O nutricionismo deve existir particularmente, especificamente para cada pessoa. Quando você generaliza, já é um perigo. Se eu seguir esses princípios do jeito que eu tenho procurado seguir na minha vida, aborto é uma coisa até insignificante. Você está entendendo agora? Sim. Eu costumava dizer lá... E outra coisa, ninguém morre, a consciência está aí, aborto não mata a consciência. Agora, tem muita bobagem. Você quer maior besteira do que essa do Brasil? Eles dão conta durante não sei quanto tempo quanto essas células tronco? Essas embrionárias? Você quer coisa mais burra do que isso? Quer coisa mais burra do que esse negócio daquela pessoa que devido religião, ela não faz transfusão de sangue, o menino morre, a filha morre, todo mundo? Isso é idiotismo cultural, é teomaníaco. Isso é da teomania. Entendeu? É a religião. A religião afunda um monte de gente. O povo quer falar só bem de religião, tinha que falar só mal, porque a maioria dessas guerras todas aí existe, uma boa parte dela por causa de religião. O meu Deus é superior ao seu, então tem que te matar. Porque o meu Deus ele tem que prevalecer. Tudo errado. Mas, por exemplo, já agora, esse embrião de 18 anos tem uma consciência ligada ao embrião ou não? Ou pode Tudo ser só físico? tem, mas não é só isso, tem coisa pior. E aqueles embriões que estão guardados, eu sempre falei, tem consciência ligada? Já? Não, eu que te pergunto. Vamos fazer experiência para ver. Uma outra coisa, e aquele cadáver que foi enterrado e que não dissolveu, a consciência estava lá? Uma boa parte deles estava. Eu já vi isso fora do corpo. Então, vamos devagar com a dor. Outra coisa, a baratosfera é pior do que isso. Pois, ok. Se é uma frase que pode consolar, né? Pensa nisso. Então, o que é que o povo precisa? As mulheres, principalmente. É lembrar que o corpo é dela, quem manda é ela. Mas ela precisa, antes de mais nada, é ter auto-organização, disciplina, saber o que ela quer, olhar todos os detalhes. E não ficar entusiasmadinha por causa de sexo. Quem fica entusiasmado demais com sexo vai para o buraco. Principalmente mulher. Cria um problemão. Agora estava-me a lembrar, eu tive uma tia minha que ela contava-me quando ela foi fazer o 3º aborto dela, isto há muitos anos atrás, tinha lá uma senhora que tinha feito 49 abortos. E as enfermeiras até já lhe chamavam, olha, aquela é o número 49. Isso aí eu preciso de ver. Eu custa admitir que tenha feito 49 abortos. As enfermeiras é que diziam. Isso aí deve ter um exagerinho, um pouquinho.
Mas pronto. Ela pode ter tido 49 homens. Eu até admito isso, até mais do que isso. Já teve mulher que teve em algumas horas, num dia, 300 homens para fazer um filme. Então isso tudo é possível. Mas agora, 49 abortos, vamos devagar com o Andor. Ok. Tá bom. Tá certo? Está um pouquinho amplo demais. Tá, obrigada. Porque geralmente acontece alguma coisa com a mulher. Se ela faz muito aborto. Com 17, é um problemão. Comente o manual pessoal de prioridade versus pressão social intrafísica. Olha, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Você já fez o levantamento, você que perguntou aí, já fez o levantamento das suas prioridades? Faça qual é o seu manual pessoal. Agora, a pressão social intrafísica. Você pode ter prioridade, que você ainda tem culpa no cartório, ainda tem que fazer umas coisas socialmente, seja com a família, seja com a profissão, seja no seu ciclo social. Isso aí vai ter que alterar as suas prioridades. Então, as prioridades da pessoa tem que atender. Por exemplo, se você tem dependentes, esses dependentes têm que entrar nas suas prioridades. Dependentes que eu estou falando, os humanos. Então, é isso aí que eu estou chamando a atenção. Agora, olha seu caso pessoal. Veja se tem já a possibilidade de você fazer uma listagem das suas prioridades e criar seu manual. E levar para o laptop. Poderia fazer um comparativo entre a máxima de consciência pré-vulgar e o evoluciólogo? Olha, o máximo, ou a máxima de consciência do pré-vulgar. O pré-vulgar aqui é uma consim pré-vulgar, no caso. Ele está precisando de chegar lá para ser um evoluciólogo. Então, seria o desperto, tá certo? Seria o desperto, seria uma semiconsciência, seria, por exemplo, o teleguiado. Esses já são pré-evoluciólogos. Então, é uma consim vulgar, mas que está caminhando para ser evoluciólogo. Esse seria um comparativo da situação. É o que está mais próximo. Agora, por exemplo, uma consim vulgar comum, que não entende nada de inteligência evolutiva, tem que chegar ainda na inteligência evolutiva, no EV, na TENEPS, na UFIEX, na consim, na semiconsciex, na consim teleguiada, na consim evolucióloga, para depois pensar nas outras coisas. Então, tem umas 5, 6 degraus ou patamares, ou escala que a pessoa tem que passar para ela chegar na evoluciologia para valer. Pode falar. Além da técnica dos 15 minutos, existe alguma outra técnica para parar acidente de percurso? É a pessoa exteriorizar bastante energia e limpar o ambiente, tudo quanto é jeito. Agora, ó, eu queria confessar uma coisa aqui para vocês. Faz mais ou menos 3, 4 dias que apareceram para mim uns extraterrestres. Não é do tipo do EM, não. São daqueles clássicos que eles falam, os olhos mais grandes, o rosto mais triangular, aquela coisa toda. Mas são todos bons. Quem trouxe eles, para não me assustar, foi o numerador. Eles, então, são vários, estiveram aí e começaram a funcionar aqui em algumas coisas. Foi daí eu preciso fazer até um verbete, que foi eles que se sugeriram, que é uma coisa que eu vinha sempre falando. Que é aquele negócio da medida interplanetária. O verbete já está pronto, eu vou trazer em qualquer hora. Mas foi devido a eles, porque eles mesmos sugeriram para fazer isso. Pessoal, nós já vimos que você fala nisso, mas você ainda não escreveu, precisa escrever. E isso diz respeito a eles. Você sabe o que é a medida interplanetária que eu já falei? Quando a pessoa, por exemplo, começa a falar, mas como é que vai ser isso? Esse negócio da reurbanização? Como é que esse negócio da era dos serenões, a era da cosmoética, a era da conscienciologia? O que é isso? Então eu falo assim, olha, tem aqueles planetas que já evoluíram, já passaram por essa fase nossa. As consciências livres sabem disso e os serenões também. Então, eles veem o que aconteceu lá.
e começa a trazer para plotar, para, vamos dizer, fazer a plantação daquela condição aqui. Mas isso tem que ver a cronêmica, a prosêmica, o ambiente, como é que é. Então vocês estão entendendo. Aquele planeta que já evoluiu, já passou essa fase nossa, vários deles que ele já sabe que aquilo já aconteceu, serve de padrão e de exemplo, de unidade, de medida, para avaliar o que pode ser feito aqui. Entendeu? Agora veja, realmente eles tinham razão. Agora, eles falaram para mim, você tem que escrever sobre isso. Agora eu falei assim, mas que danados, os caras chegaram esse dia, como é que eles estão sabendo disso? Eu mesmo não dei valor para esse negócio. Agora virou o enumerador para mim e falou assim, eu também deixei passar, eu não vi. Você está entendendo? Então você veja, a gente tem que saber estar recebendo os convidados aqui, né? Quando você menos espera, tem essas pessoas diferentes, a gente precisa de ver, né, o que faz com elas. Eles eram especialistas. Agora, outra coisa. Já faz uns 3 dias que eles estão trabalhando aí. Já teve gente que veio me falar que teve dia melhor agora. Isso aconteceu com vocês? Já foi uma meia dúzia de pessoas já veio me falar. Eu fiquei calado, não falei com ninguém. Quando eles apareceram, eu falei só para a Graça, não falei para mais ninguém. Depois eu falei para 2 pessoas que estavam comigo no almoço, só. Mas qual a especialidade? Lembra? E pedi para não falar nada Qual disso. a especialidade deles? Eles mexem com... Não, esses aí, isso é gente grande. É graúdo. Tudo na base já de processo de tipo semiconsciex, quando eles eram, você está entendendo, consciência, etc. É gente grande. O quê? Eu até observei aqui, antes de chegar, várias pessoas vieram conversar com o professor, que estava conversando com a Marlene. E eu ia perguntar para o senhor exatamente isso, que eu estava me sentindo muito bem hoje, e pois eu achei mas que era por causa da entrevista. Faz mais ou menos ontem. 3 dias que eles estão trabalhando intensamente com a comunidade inteira. Agora, eles já voltaram lá do interlúdio várias vezes. Eu já vi ele com vários dos nossos amigos aqui. A Rose Garden estava com eles depois. Então, eles andaram me limpando aqui alguma coisa. Eu ia perguntar justamente isso, sobre algum atendimento pontual para as pessoas, assim. Não, eles fizeram o atendimento grupal e isso atinge as pessoas, né, inevitavelmente. Às vezes uma ou outra. Por exemplo, no meu caso, esse caso do verbete, foi o atendimento que eles fizeram para mim. Você veja, eu falo nisso fazem 40 anos, mas nunca escrevi sobre isso. Agora, eu arranjei já o título. Medida interplanetária. Porque a percepção é de maior lucidez. Pois é. Limpeza. Agora, aí eles viram que aquilo mexe com eles, né? Agora, é lógico que essa medida interplanetária, algum deles, do planeta deles ou qualquer coisa, já foi usado por algum serenão ou a consciência livre aqui. Nesse caso, daria para se dizer que é um preâmbulo de uma possível ressoma deles aqui? Não, esse aí eu não sei. Esses aí estão fazendo muita assistência com um nível diferente. Eu não sei. A gente nota que no meio deles tem gente de grande mental soma, né? Eu não sei. Eu não vi, eu não acompanhei o processo. Entendeu? Eu só vi que eles estavam. Agora, eu vi de cara assim 3. Eles apareceram para mim enquanto eu estava no quarto. Lá em casa. E até esse E aí, me deram aquele banho de energia para mostrar que não era assediador. Entende? E até o acesso que o senhor falou, assim, a facilidade, várias vezes, ao interlúdio, idas e vindas. Não, eles estão mexendo com gente, estão limpando, tirando consciência, ajudando. Eu sei que tiveram contato lá com o AIEC. Então isso é outra coisa também, né? Já não sabe para onde foi isso. Agora, por exemplo, esse meu verbete, eu escrevi assim, no computador. Por causa deles, as ideias. E o senhor finalizou esse verbete há 3 dias ou ontem? Não, isso foi ontem. Ontem. Eu tinha assinalado, sentei lá e fiz o negócio. Que eles falaram para mim. Fazer verbete assim, com açúcar até eu.
É mais fácil. Eu já não posso. Com açúcar, não. Hein? O que tem? O verbete. Ah, você quer que traz na outra? Não, mas é que isso ainda demora. Tem agora toda a burocracia, né? Tem que fazer a revisão, depois tem que imprimir, tem que arranjar o povo para grampear. Eu não posso falar assim de cara. Eu falo aí, demora um pouco, defasa. Lembre-se, eu tenho 116 verbetes na frente. Professor Valdo, aproveitando a presença desses convidados aí aqui na nossa comunidade, tem como a gente se predispor a aproveitar essa presença deles aqui? Como que a gente pode fazer isso? Olha, isso aí é difícil. Eu não sei se eles estão assim dando sopa para atender as evocações da gente, né? E eu, por exemplo, não chamei nenhum deles. Eu não posso. Uma pessoa vai à sua casa e você fala assim, não, você precisa de olhar o meu balanço, que aqui, vem trabalhar comigo para acertar meu balanço, você é especialista, você é um auditor. A pessoa foi lá para comer uma sobremesa, você vai dar trabalho para ela. Quer dizer, eu... Estou só lembrando, é um problema de bom tom, né? Eu não sei, né? É um processo de bom tom. Aí, ó, qualquer coisa, vamos perguntar para o Antônio, ele decide. Sabe, cada IBGE dele lá, ele sabe a história. Eu digo assim, se eles, o pessoal estava falando que eles estão acompanhando ou estão mais presentes na comunidade, né, esses tempos. Andaram mexendo com alguma coisa em particular. Não que parta um pedido, mas que a gente possa assim, contribuir com esse trabalho. Eu, quando eu vi, eu falei para eles, ó, que aconteça o melhor para todos. Que vocês puderem ajudar, nós estamos aí. E deixar quieto, né? Ajude aquilo que vocês acharem que seja melhor. Mas o enumerador estava com eles, né? Fora o resto. Depois a Rose Garda, esse povo todo. Eles já tiveram contato com um monte dos nossos amigos aqui, vários deles. E essa temporada é curta, temporada... Não, eu não sei nada. Eu sou uma pessoa discreta. Eu não sou bisbilhoteiro, viu? Não adianta. Eu só vejo as coisas e vou tirando proveito daquilo que eu posso, né? Sem abuso. O caminho é esse. Continuando, isso pode ter sido algum bônus? Não, para mim não é bem bônus, né? É extrapolacionismo de certas coisas de assistência. Agora, eu tenho uma leve impressão que tem relação com o interlúdio. Que o interlúdio está recebendo extraterrestre com esse povo que está aí, de passagem. Agora, eu penso que esse povo é de visitologia. Eles estão aqui de passagem. Vocês sabem que tem disso, né? Eu não sei se vocês lembram uma vez, Kátia, se você lembra disso, que eu falei que durante 5 meses eu vi umas personalidades. Depois, de uma hora para outra, elas sumiram. Lembra? E era um monte de gente. Esses aqui não. É um grupinho específico, é um time. Você está entendendo? É uma equipe técnica que está aí. Agora, teve uma época que eu vi uma porção assim, mais ou menos foram mais de 5 meses, foram 5 meses e alguns dias. Eu via. De uma hora para outra sumiu, você não via mais ninguém. Aí eu perguntei, o que houve? Eles foram embora. Não tinha ninguém na Terra. Tudo é aquilo que eu chamo de visitologia. E o saldo depois, Valdo? Como que você consegue identificar o saldo dessa passagem deles? A turma sabe, né? Vai renovando tudo, melhora tudo, a turma vê. E outra coisa, tem evoluciólogo olhando isso tudo. Né? Esse povo não vem assim à toa. Tudo tem sua razão de ser. E outra coisa, eles não precisam estar apresentando muito cartãozinho de apresentação, pistolão ou qualquer coisa. Só a presença deles já mostra o nível, né? Quanto mais evoluída a consciência, mais ela se entende telepaticamente. Pensem nisso. Então isso tudo muda. Como é que fica? E é o nível deles aí. O nível deles é muito elevado. É alto, grande. Agora, eu acho que eu estou fazendo uma força danada para proceder, para ser educado. Eu procuro não abusar de nada disso, nem nada. Agora, eu de qualquer maneira tirei meus benefícios. Eu não sei o que mais, né? Mas alguma coisa eu já recebi com isso. Professor Valdo,
Tem alguma relação da chegada deles com a virada do tempo, que ficou bem frio? Não tem nada disso. Eu também estava pensando na questão, por exemplo, da segurança, também não tem nada disso. Tem nada disso. O negócio é mais sério. O processo é extrafísico para cá, e não daqui para lá. Agora, eles estão acertando de lá para cá algumas coisas nossas aqui, né? Sempre é assim. Mas a coisa partiu de lá, não é daqui. Agora, eu não vejo assim nenhum motivo. Nós estamos no meio de uma estação, está no fim do mês. O fim do mês, às vezes, não é a melhor época. É tanto que você sabe que no shopping, aí, quando chega no fim do mês, diminui o povo que vai lá, né? Parece que o povo fica sem dinheiro, espera receber. Agora, isso daí você, mas daqui a algum tempo, vai entender, né? Se tiver alguma coisa que criou raiz maior dentro do trabalho, isso vai acabar fazendo um refluxo, você vai acabar sabendo. E o tertuliário, não pode ter relação com o tertuliário? Também eu acho que não seja, não. O tertuliário está tudo aí. Agora, o processo da interassistencialidade tem. Vocês lembram que eu falei, né, que com o interlúdio tudo pode acontecer, né? Isso aí já é. Você lembra uma vez que eu falei desse negócio do povo que eu encontrei na grama, fora do corpo, aí eles ficaram na temporada, depois foram embora, lembra? Agora, esses aqui não, esses aí não são pessoas, não são assistidos. Você viu a consciência? Então você deve perguntar para você, é assistido ou assistente? Acabou. É amparador ou amparando? Esses são todos amparadores, são assistentes. Então, desse jeito, pode vir, ó, não há porta nem parede, está tudo aberto. Aqui, tudo devassado para eles. Pode vir, welcome aboard, tá certo? A finalidade maior dele, você desconfia, bom, é assistência, mas especificamente você não sabe. Não. Agora, eu vejo que tem gente de cabeça, né? Esse negócio de me dar opinião para fazer verbete, isso aí geralmente é o transmentor que faz isso. É o transmentor, é a turma mais chegada, é o numerador que está junto. Mas se desconfia. Agora, eles falaram uma coisa que realmente era, vamos dizer assim, uma lacuna dentro do meu processo. Eu já devia ter feito isso. E eu não dei valor, a coisa foi passando. Agora, tem um monte de coisa que eu falo que ainda não transformei em verbete, tá certo. Mas esse aí, por exemplo, é sério, né? É um negócio de base de serenão para consciência livre. Sim. Essas coisas tem que falar, porque quem é que fala nisso? Ninguém. Se consegue tem que expor. Deduzir a finalidade. Vocês vão ver depois, o verbete é muito simples. Mas agora especifica tudo. Não, ele é simples. Do ponto de vista da apresentação dele, não tem nada demais. Mas talvez a finalidade maior seja junto ao interlúdio. A gente não sabe o que é que eles estão fazendo, né? O que é que vem para o futuro, né? Isso é bom. É reforço. Tudo isso é um reforço assistencial. Muito sério. Mas provavelmente, futuramente, vai se saber. Tudo vem. Né? Nada fica encoberto. Tudo vem a público. Agora, eu queria perguntar se tem alguém aí que fez alguma revisão do texto hoje, alguma coisa? Nada? Agora, eu queria saber se tem gente que vai falar hoje. Tem. Então, ó, eu acho que está na hora, né? Hoje não tem eleição. Tomorrow, ou seja, amanhã é efeito do estado vibracional. Tá certo? Efeito do estado vibracional. Vê o que vocês